Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar do São Paulo, Arboleda e também a gente vai falar do Diego Fernandes, que tá trazendo uma SAF pro São Paulo, tá? Vamos começar por Arboleda, o zagueiro de São Paulo, o zagueiro equatoriano, que tá passando por uma fase, gente, extracampo complicada, tá bom? Aí a gente vai chegar num assunto que o que o jogador faz com o dinheiro dele. O jogador, ele é muito bem pago, muito bem remunerado, mas o jogador só faz merda, né? É o que acontece. O Arboleda sumiu do São Paulo aí faz alguns dias, sumiu, desapareceu. E o São Paulo atrás do cara. Aí o São Paulo deu 24, 48 horas para ele se reapresentar, ou pelo menos explicar a questão do sumiço, e ele explicou. Eu vou pegar uma informação do Nivaldo Decilo aqui, só para a gente poder falar do Arboleda melhor, porque a situação do Arboleda é muito grave, gente, tá? Tem algumas coisas que estão saindo na mídia aí, que o Arboleda tá devendo até pro crime organizado, gente. Será que isso é verdade? Mas vamos entender aqui, ó. Os problemas de Arboleda não são com o São Paulo. Ele tem complicações gravíssimas, extracampo. Por isso, sumiu repentinamente. Por isso, não deve ficar no Brasil. Por isso, vinha tendo desempenho abaixo nos últimos tempos. O tricolor perdeu seu melhor zagueiro. E o equatoriano vai precisar de muito equilíbrio para retomar a carreira. Teve uma história incrível de superação na juventude. Falei com ele sobre isso numa reportagem especial que fiz há alguns anos. Boa sorte em sua nova caminhada. Por que ele tá falando isso, gente? Porque o Arboleda, ele some do São Paulo e os caras, mano, o que aconteceu com o Arboleda? O que estão comentando é o seguinte, que primeiro, o Arboleda tem uma dívida aí com o Tecar. O Tecar é um influenciador que tem uma loja de carros, né? Carros de luxo, tá? Carros importados aqui em São Paulo. E o Arboleda comprou alguns veículos lá e não pagou, tá? Essa é uma das dívidas do Arboleda. Outros meios de comunicação estão colocando dívidas mais graves. Estão falando que o jogador até tá com problemas com o crime organizado aqui em São Paulo. Gente, o que a gente pode falar é o seguinte. Que o Arboleda vem passando por problemas financeiros há muito tempo. Mas o Arboleda não é um assalariado igual a gente. E é um cara que ganha quase R$1 milhão por mês. Da outra vez, quando o Arboleda tava para renovar, não renova, aí o empresário do Arboleda oferece aí pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians, e aí parece que depois que ofereceu pro Palmeiras, aí o São Paulo foi lá e renovou o contrato com o Arboleda. O que acontece? O Arboleda tinha algumas dívidas e atrelou as dívidas dele a esse novo contrato, a uma bonificação que o São Paulo daria para ele assinar um novo contrato. Só que o cara não parou, gente. Continuou fazendo as mesmas merdas. Aí foram buscar nas contas do Arboleda, parece que tem R$12.500. O cara ganha quase R$1 milhão, gente. O São Paulo não é babá de jogador. O São Paulo não tem que ficar atrás de jogador pra tudo quanto é lado, gente. É homem barbado. O cara não é criança. Então, assim, até onde vai, onde o clube pode fazer alguma coisa pelo atleta? Porque o clube já paga um baita de um salário. O clube já quebrou o galho do atleta um tempo atrás, quando o presidente ainda era, acho que era o Júlio Casares, tá? Que assina um contrato e atrela uma bonificação ao pagamento de dívidas. Então o São Paulo pagaria as dívidas do Arboleda. Agora, para você ver como que a situação é tão grave, é tão insustentável assim, que o São Paulo chama o atleta para cá, para voltar para o Brasil, para assinar meio que um encerramento de contrato, um distrato. Porque o São Paulo sabe que não vai acontecer, não vai conseguir esse jogador, não vai ter o atleta de volta para colocar em campo ou para fazer algum tipo de negócio. O Arboleda sai daqui de São Paulo, vai para o Equador, aí mostra alguns vídeos dele dançando, brincando com uma galera no Equador, tomando uma. Isso é atleta profissional? De verdade, gente, isso é atleta profissional? Então, assim, até onde vai, mano, o que o clube pode fazer? O engraçado, e eu chamo sempre atenção para isso, que não é só com o São Paulo, é com vários clubes que acontece isso no Brasil e no mundo. Parece que a justiça é feita só pro atleta, não pro clube. Se o clube ficar devendo
atrasar um salário, atrasar alguma coisa, os caras já entram na justiça, faz isso, faz aquilo. Só que o atleta dá mancada atrás de mancada e nada acontece. O certo era o São Paulo ir na FIFA, romper o contrato unilateralmente. Então, o Arboleda teria que se acertar com a FIFA e pagar a multa rescisória do contrato para o São Paulo. Mas acho que nem isso vai acontecer. Porque o São Paulo já percebeu, ou então já tem informações mais precisas, que o buraco que o Arboleda está é um buraco que o São Paulo não vai conseguir ajudar a tirar dessa vez. Então o São Paulo está entendendo que o mais fácil a ser feito, sabe o que é? Interrompe o contrato agora e segue a vida dele, e o São Paulo segue a vida deles. Tá errado? Não tá errado, gente. Mas por que a justiça é só para os jogadores, não para o clube de futebol? Parece que agora todo jogador ele pode fazer o que ele quiser e nada acontece. O cara vai embora, o cara vai para outro país, o cara fica de birra. Se não for vendido, o cara não joga. É tudo isso o atleta faz. Vários atletas fazem, não é todos. Alguns atletas fazem isso nos clubes. E o que acontece é que a FIFA pune o clube. Não pune o jogador. Então, essa é uma cena triste, gente. Se você estiver assistindo, tem um filho, tem um neto, alguém que tá querendo ser jogador de futebol, não se espelhe no Arboleda, mano. Esse não é exemplo para nada, mano. Porque não é a primeira vez que ele dá mancada do São Paulo, hein? Não é a primeira vez. São Paulo já salvou o cara de uma enrascada alguns anos atrás, mas dessa vez, gente, o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Se vocês quiserem mais informações, a gente nem vai colocar aqui no vídeo, mas dê um Google aí, vocês vão entender o buraco que o Arboleda se meteu dessa vez. E é um buraco gravíssimo, gente. Tanto que o cara saiu correndo do Brasil e foi para o Equador. Eu posso falar para vocês é que se ele estiver devendo para quem estão falando que ele está devendo, ele pode ir para o Equador, ele pode ir para onde ele quiser. Os caras vão atrás, gente. Então, isso é o que o jogador procura. Pra quê, mano? Quase R$1 milhão por mês. Pra quê? Gente, vive uma vida simples, compra um apartamento bom, um carro bom, tá ótimo. Junta dinheiro, pensa no futuro. A Arboleda tá na cara, gente. Tá rasgado. Daqui a alguns anos vão estar fazendo aquelas partidas comemorativas para poder ajudar o Arboleda sobreviver. É um absurdo, né? Galera, agora vamos falar de Diego Fernandes aí. Se você tá por fora, não conhece, quem é esse cara, de onde saiu? Diego Fernandes é um dos caras que ajudaram a trazer o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, tá? O Diego Fernandes é um cara que tem um envolvimento muito grande com negócios, e eu tô falando com alta cúpula, tá? É um cara que tem bom trânsito com jogadores da NBA, da MLS, jogador de beisebol. O cara anda na Europa para tudo quanto é lugar, vai na seleção da Itália, vai na seleção da Inglaterra. O cara conhece todo mundo. Essa é real, tá? Essa é real. Tanto que ele foi lá, negociou, ele foi um intermediário, se eu não estiver enganado, e negociou e trouxe o Ancelotti para a seleção brasileira, tá? O Diego Fernandes, ele lançou eu diria um podcast, tá? Sobre o São Paulo. Por que ele fez isso, gente? Porque na informação, na informação não, mas ele mesmo está falando que está trazendo uma SAF para o São Paulo. Só que ninguém sabe como seria essa SAF para o tricolor paulista. Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver o vídeo do Diego Fernandes e vamos olhar o que ele tá, né, prestar atenção no que ele tá falando aí, para ver se é uma situação boa ou não pro São Paulo. Mas o podcast dele tá aí no ar, é SP Day, tá? É o podcast do São Paulo que visa, né, ter diagnósticos precisos da situação atual do São Paulo. Então, o que eles vão fazer, né? Vão tratar do financeiro? Eles chamam especialistas no podcast. O São Paulo deve isso, São Paulo fatura isso. Como que o São Paulo pode dar a volta por cima? Faz isso, faz aquilo. É um podcast para isso, tá? Mas vamos ver o que vai falar sobre a SAF do São Paulo. De começar, eu quero deixar claro que eu já formalizei uma proposta ao presidente do clube e ela estará pública no site do São Paulo Day em breve. Para você ser contra uma boa SAF, eu faço questão de frisar boa SAF, porque não acho que seja qualquer SAF. Concordo. Para você ser contra uma boa SAF, você tem que acreditar que o São Paulo hoje vai atrair pessoas capazes de tomarem todas essas decisões
profissionais, racionais, serem competentes, serem honestas. Se não, Sami, a resposta você já deu, né? O pior é o amanhã. O risco é continuar como a gente tá ou virar SAF? Fica aí a pergunta para vocês. Hoje a gente começou a entender o problema. Nos próximos encontros a gente vai discutir os caminhos, porque a pergunta não é mais se o São Paulo precisa mudar, mas como mudar. E no final dessa jornada, a gente vai apresentar uma proposta concreta, um caminho, uma possibilidade real de mudança. Galera, eu não sei se o São Paulino tá animado com isso, tá? Mas acho que dá pra tentar, pelo menos, prestar atenção e entender, tá bom? Eu acho que, assim, são especialistas do mercado, vão falar de finanças, marketing, comunicação, vão falar sobre tudo. No final desse processo, não sei quantos episódios vão ter, quantos capítulos, por enquanto ele não informou, mas digamos que seja 6 capítulos, no final de tudo eles vão colocar uma proposta de SAF para São Paulo. Gente, eu acho que assim, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, tem, sabe, Fluminense, tem grandes clubes aqui do Brasil que necessariamente não precisam virar SAF. Palmeiras e Flamengo tá na cara porque que não precisam virar SAF, porque são clubes bem organizados. São Paulo, Corinthians, Fluminense tá melhor do que o Corinthians e o São Paulo, para falar a verdade. Agora, Corinthians e São Paulo, assim, são clubes que são grandes, mano, grandiosos, assim. Para você ter uma SAF, você tem que ter uma SAF bilionária, sabe? É uma SAF para injetar muita grana. Porque senão não vale a pena vender, mano. Não vale a pena. Porque você vende seu ativo, quase 100% do seu ativo. E o dono lá que vai mandar, dono único, conglomerado. Eu sempre falo, mano, tem vários modelos de SAF. Gente, cai fora de conglomerado. Conglomerado é uma SAF tipo do Bahia. Já pensou, o São Paulo vai, o Grupo City quer comprar o São Paulo. Grupo City não, que já tem o Bahia, vai. Mas o grupo que tem o PSG, do Catar. Ah, vou comprar o São Paulo. Todo mundo vai ficar feliz. Os São Paulinos vão adorar. Ah, pô, da hora, vamos arrumar o Morumbi, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que é o seguinte, quando você cai numa SAF de conglomerado, a parada é outra. Fica um clube de futebol aqui, ó, da América do Sul. Qual é o maior título que ele pode conquistar na América do Sul? A Libertadores. Aí você vai pegar o PSG lá na Europa. Qual é o maior título que ele pode conquistar lá na Europa? Ah, ele pode conquistar a Champions League. Ok. Só que é o seguinte, o que dá direito? Quando você ganha a Libertadores, te dá direito de disputar o Super Mundial, que acontece a cada 4 anos. Ganha a Champions League, dá direito ao Super Mundial. Vocês sabiam que quando vai para o Super Mundial, a FIFA só permite um clube do conglomerado? Então digamos que o São Paulo vai para o conglomerado PSG. Vocês acham que o Sheik lá, quando chegar perto da Copa do Mundo, ele vai ter que escolher um clube? Ele vai escolher o São Paulo? Não vai escolher, gente. Não vai escolher. Porque a menina dos olhos do cara é o PSG. É da onde vem a grana pro grupo. É igual a Bahia com o conglomerado do City. Se o Manchester City for pro Super Mundial e o Bahia, por um acaso, ganhar a Libertadores, o Bahia tá fora do Super Mundial. Porque tá na cara que eles vão colocar o Manchester City. E a torcida do Bahia vai ficar puta da vida, como a do São Paulo. Até porque, se a gente for observar a história, o São Paulo é um clube muito maior do que o PSG. Porque a gente não pode ficar com síndrome de vira-lata, achando que só porque o PSG tá na França, tá na Europa, ele é maior do que vários clubes aqui do Brasil, porque não é. Tá? Então, assim, essa é real. Qual o tipo de SAF? Qual o modelo de SAF? Tem clube que é difícil você ter SAF, gente. Corinthians, São Paulo, é difícil ter SAF. Agora, para não ter SAF, o clube associativo tem que reconstruir, gente. Não pode ter mandos e desmandos. Se você olhar o Corinthians e o São Paulo hoje, são iguais. As mesmas merdas que dá no Corinthians, tá no São Paulo. Os mesmos mandos e desmandos que dá no Corinthians, tá no São Paulo. E até quando vão ficar esses grandes clubes na mão de pessoas incompetentes? Então, vamos esperar aí, na hora que sair essa SAF do São Paulo, a gente apresenta aqui no Futebol. Galera, deixa o like, se inscreva no nosso canal, coloque nos comentários o que você acha dessa questão de SAF. Você é a favor de SAF do São Paulo? Ou então, o que você acha sobre a situação do Arboleda? Libera do contrato ou deixa o cara aqui no Brasil
meio que fingindo que vai jogar. Na verdade, no Brasil ele não vai ficar. Ele não vai ficar no Brasil. Isso pra mim é muito certo, tá? Só você arrumar dinheiro e pagar as coisas que ele tá devendo aí na praça, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, hype esse vídeo, tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus, valeu!